Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos ouvintes da Rádio Meimei. Este é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. Sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E o bate-papo de hoje é bastante interessante. Nós vamos falar sobre sonhos, um assunto que as pessoas costumam fazer muita confusão. Kardec também fez essa investigação com os espíritos no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, basicamente, quando nós dormimos, ocorre o que Kardec chamou de emancipação da alma. E emancipação significa liberdade, ou seja, acontece um desprendimento parcial do espírito ou do perispírito do corpo físico, e o espírito se liberta, mas o perispírito permanece ligado ao corpo por um liame fluídico. E essa emancipação ocorre quando a pessoa entra em um estado neurofisiológico diferente, que alguns chamam de estado alterado de consciência, que vai acontecer em graus diferentes, no sono físico, no sonambulismo, nos estados de morte aparente, como a catalepsia e a letargia, no coma, no transe mediúnico ou pelo uso de alguns medicamentos. Então, todas as noites, quando nós dormimos ou quando cochilamos, acontece esse desprendimento parcial ou um outro termo utilizado que é desdobramento, quando o perispírito se afasta do corpo físico. Então, nesse sentido, Donizete, emancipação, liberdade, como é que nós podemos analisar essa liberdade do espírito? Bom, primeiramente, eu acho que nós precisamos fazer uma diferença entre sonho e sono. Muitas pessoas falam assim, eu não lembro do meu sonho. Sonho é a lembrança do que aconteceu durante o sono. Todos nós temos alguma experiência durante o sono, mas nem sempre nós lembramos do que aconteceu, do que nós vivenciamos. Então, quando eu lembro de alguma coisa, é isso chamado de sonho. E durante o sono, nós podemos ter algumas possibilidades. A primeira é o espírito desprender-se parcialmente, mas permanecer no quarto, próximo ao corpo, ou até mesmo deitado na cama. André Luiz vai dizer que a maioria da humanidade não faz grandes viagens no plano espiritual. Permanece no quarto, perto do corpo, porque nessa condição, o psiquismo da pessoa, o espírito, fica elaborando as preocupações do dia a dia, buscando soluções, muito voltado aos interesses da matéria. E é interessante esse aspecto de nós ficarmos aí remoendo os nossos problemas, porque é comum nós dormimos com uma preocupação e acordamos com uma solução, porque a mente continuou ali elaborando reflexões e acabou chegando numa conclusão sobre o que deveria fazer. Também é possível, durante a noite, nós fazemos catarses, que são liberação de conteúdos opressores. Freud dizia que se não sonhássemos, enlouqueceríamos. Nesse sentido de elaborarmos as questões íntimas, traumas, medos, emoções, etc. Inclusive catarses que têm a ver com tendências e coisas que nós trazemos de outras vidas. Também pode acontecer da pessoa recordar de vivências passadas, se isso for necessário, se isso estiver impactando a vida atual, tornando a vida mais difícil. E os espíritos, muitas vezes, se utilizam desse recurso para que haja uma melhora da condição atual. Às vezes, até essa recordação de vidas passadas acontece espontaneamente, já que o conteúdo está ali
meio à flor da pele, podemos dizer assim, né? Muito presente na nossa vida atual. Então, para que nós possamos melhorar a nossa vida atual, esse conflito íntimo que nós estamos vivenciando, a pessoa tem a lembrança, e essa lembrança vai, assim, trazer uma explicação para aquilo que está acontecendo na vida atual, mesmo que a pessoa não consiga entender completamente, mas vai ficar aí como algo, né, mais forte dentro dela e vai ajudar a seguir a sua vida sem tantas preocupações com relação àquilo que está acontecendo. Uma outra possibilidade também são os contatos espirituais, que é algo que nós podemos dizer que é real, né? Então, o espírito sai do corpo, desse desprendimento parcial, e entra em contato com espíritos, que tanto podem ser encarnados e desencarnados. Quer dizer, eu posso vivenciar um familiar, um amigo, nós nos encontramos no plano espiritual, estando ambos dormindo. Ou então, os desencarnados, um pai, uma mãe, um amigo que já desencarnou, podem vir nos visitar ou nós irmos ao encontro deles. É uma questão muito comum, uma situação muito comum, porque muitas vezes, quando morre um ente querido, um filho, nós permanecemos aqui muito angustiados, muito aflitos. E às vezes a espiritualidade permite esse encontro, que é justamente para acalmarmos a nossa aflição, a nossa dor. Mas ter vivências no mundo espiritual, com maior ou menor lucidez, depende do grau de evolução dessa alma. O grau de lucidez dessas vivências espirituais, né, também tem uma relação com a evolução do perispírito, ou seja, com a sua densidade, com a sua natureza. E nesses contatos espirituais que nós teremos, ela pode ter relação com o nosso modo de vida, ou seja, como nós levamos a nossa vida aqui na Terra e como nós estabelecemos sintonia com os espíritos, sejam mesmo encarnados ou sejam desencarnados. É uma questão, né, de afinidades, de vibrações em sintonia de atitudes e de pensamentos. Portanto, amigos ouvintes, a nossa condição evolutiva vai determinar a qualidade dos nossos sonhos, as companhias espirituais e os ambientes que nós vamos procurar. Nos livros, os instrutores de André Luiz vão dizer que quanto mais inferiorizada a pessoa, mais dificuldade tem nesse processo de se emancipar espiritualmente, o que reflete o nosso posicionamento espiritual, a nossa realidade interior, o que realmente somos. André Luiz vai dizer assim: dorme-se, portanto, como se vive, sendo o sonho o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. E para ilustrar tudo isso que nós estamos comentando, Donizete, nós temos um exemplo interessante no capítulo 38 da obra Os Mensageiros, de André Luiz. Então, André Luiz, ele está lá observando encarnados sendo trazidos pelos benfeitores espirituais para encontros com amigos familiares desencarnados, para receber instruções, conselhos. Não é assim, Donizete? Você podia explicar um pouco melhor esse capítulo tão interessante? Então, esse capítulo, o instrutor de André Luiz informa quanto que é difícil para eles transmitir mensagens de teor instrutivo aos encarnados, porque a vinculação ao corpo carnal reduz a lucidez e a memória, de modo que quando do desdobramento pelo sono, eles permanecem, na maioria, é claro, titubeantes e enfraquecidos. Então, André Luiz acompanha um encontro espiritual entre uma jovem senhora desencarnada e sua avózinha desencarnada, que lhe passa orientações, estimulando ao enfrentamento dos obstáculos e recomendando que ela esquecesse quem a perseguia e que não devia ninguém odiar.
Ela também fez uma comparação, dizendo que a calúnia é como uma serpente de brinquedo, mas que se quebra com o impulso das nossas mãos. André Luiza, ele ainda pergunta se a jovem se lembrará de tudo ao despertar, mas o instrutor lhe esclarece que ela não lembrará das palavras, mas apenas que terá sonhado com a avó, referindo-se a uma serpente ameaçadora, mas que logo se transformou numa serpente de vidro e se quebrou com as suas mãos. Além disso, disse o instrutor André Luiz, que ela arquivará na memória as orientações e se sentirá encorajada e bem disposta. Mas, Karina, com certeza os nossos amigos ouvintes devem estar querendo perguntar se os sonhos têm algum significado. Sonhar com bichos, por exemplo, isso é real, segundo o Espiritismo? Eu posso sonhar com cobra e jogar lá no jogo do bicho, na cobra ou na loteria? Será que tem razão de ser isso? Pois é, Donizete, interessante isso, porque você acabou de relatar um sonho onde a referência é uma serpente, não é? Mas Kardec trata disso na questão 404 do Livro dos Espíritos. E os espíritos disseram que é um absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. As imagens que aparecem nos nossos sonhos podem ter diversos significados para os interesses íntimos da alma, mas frequentemente não têm relação com os acontecimentos da vida corporal. E como sabemos, podem ser catarses, lembranças de vidas passadas ou ainda meras fixações mentais. Claro, Donizete, que nós devemos analisar os sonhos, é inclusive uma orientação dentro da psicologia, mas num sentido mais ampliado, por conta das nossas preocupações, dos conteúdos íntimos, mas não nesse sentido banal, não é? De sonhar com bicho, ou uma cor verde, azul, e aí você vai jogar, enfim, essas questões banais do dia a dia. Uma coisa interessante são os sonhos premonitórios. A pessoa sonha e de fato acontece. Às vezes uma coisa boa e às vezes uma coisa ruim. Eu me lembro do acidente de avião no qual morreram os integrantes da banda Mamonas Assassinas, e que um dos participantes, o tecladista Júlio, havia sonhado na noite anterior que o avião caía, e de fato caiu. Tem até um vídeo em que ele fala a respeito disso. Isso acontece por um pressentimento da pessoa, pela programação reencarnatória, ou porque espíritos amigos revelam o que vai ocorrer, como forma de preparar a alma para a próxima reencarnação. Muito bem. E assim, meus amigos, como devemos iniciar o nosso dia com uma oração, antes de dormir é um momento em que também devemos nos preparar para a noite, revendo o nosso dia, agradecendo a Deus por tudo e pedindo a proteção dos amigos espirituais para a noite de sono, para que nesse período de maior liberdade possamos buscar maior entendimento e aprendizado. Então é bastante importante esse preparo noturno com oração, boas leituras, então leituras edificantes, evitar as notícias, né, que são mais fortes, não é? Os jornais, sensacionalismos, e também evitar assistir, por exemplo, filmes de terror à noite, evitar filmes mais agressivos, violentos, não é? Então, nesse período, nós devemos estar nesse preparo, para que tenhamos contatos espirituais melhores, possamos fazer a aproximação dos bons amigos espirituais, os nossos espíritos protetores, e assim realmente conseguirmos esse aprendizado e essa paz interior durante o sono. Muito bem, meus amigos, nós esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo nos corações e até a próxima. Muito bem, muito obrigado. Desejo a todos que tenham bons sonhos. Até a próxima.